Capítulo 12. Eu sempre me perguntei sobre o propósito dos pesadelos. Novamente, do tipo normal, não do tipo que espreita. Por que os temos? Existe um motivo? Talvez seja uma maneira brutal de nos tornar mais resilientes. Os seres humanos são incrivelmente maleáveis. Apesar do âmbito da minha experiência, nunca deixei de me surpreender com sua durabilidade. Eles conseguem sobreviver em quase qualquer ambiente, conseguem se recuperar de perdas debilitantes, conseguem ser esmagados física, mental, emocionalmente e ainda perguntar a você como está sendo o seu dia. Talvez os pesadelos sejam um método de cultura para nos ensinar a sobreviver ao trauma em um ambiente extremamente seguro, pelo menos fisicamente. Uma maneira de deixá-lo para trás, esquecer os detalhes, mas manter o crescimento. Pesadelos são uma segunda vida que experimentamos na mente. Dessa maneira, pesadelos têm a mesma função que contadores de histórias. A evolução fazendo um favor àqueles que, desafortunados e azarados, nunca me conheceram. Pintor terminou sua refeição e mal conseguiu se impedir de limpar a própria boca. Suas atendentes precisavam fazer isso para ele. Yumi andava de um lado para outro atrás dele, invisível para todos os outros. Ela mal havia falado com ele desde que tinham acordado. Ele ficava tentando chamar sua atenção, mas ela o ignorava como alguém faria com um cheiro ruim causado por alguém importante demais para feder. Finalmente, as duas atendentes recuaram e foram substituídas por Li Yun, no seu rígido traje formal, com seu penteado impecavelmente simétrico. Havia algo artístico na maneira como ela se assomava de modo intimidador sobre ele. Ele ficou se perguntando se ela praticava. De que outro modo poderia explicar sua postura perfeita, olhando-o de cima sem inclinar a cabeça, o que tornava até mesmo o ato de examiná-lo parecer um grande incômodo. A maneira como ela dobrava os braços para fazer sua sombra se expandir sobre ele, isolando-o na escuridão. A maneira como se demorava só um pouco mais do que o confortável. Era impressionante, como um belo prato gourmet, feito de lama. Ela se acomodou de joelhos. As pessoas da vila, disse ela, estão preocupadas com você depois do seu episódio de ontem. Eu. Perdão? Disse o pintor. Duvido que eu precise explicar, continuou Li Yun. A indignidade que cairia sobre eles se lhe fossem negadas as bênçãos dos espíritos. Eles veriam isso como um augúrio terrível. Seriam a vila que fez a Yoki Hijo desmaiar. A vergonha seria profunda a escolhida. Escute aqui, disse o pintor. Não é como se eu tivesse desmaiado de propósito, só para. Não, disse Yumi se aproximando dele. Ele se virou de senho franzido. Ela finalmente estava reconhecendo sua existência? Ele abriu a boca para replicar, mas ela o cortou. Você vai repetir apenas as palavras que eu disser, ordenou. Você não deve interagir com Li Yun sem minha orientação explícita. Mas. Vá, disse ela. Vai repetir apenas as palavras que eu disser. Ele havia admirado a habilidade de intimidação de Li Yun, mas, em um momento, Yumi eclipsou sua mestra. Ela foi até ele, com os olhos arregalados, ousada, as mãos tensas formando punhos, ameaçadora. Pintor subitamente sentiu um choque de desconexão. Ele foi elevado, por assim dizer, a um reino superior de compreensão. Como uma criança pintora que enfim ganhara habilidade suficiente para ver a verdadeira habilidade de um mestre. Pintor foi confrontado por uma intimidação que era de algum modo mais grandiosa. Lyon intimidava com precisão, mas
mas parecia mais teatral. Yumi era passional. A garota tímida que se curvara diante do capataz havia sido completamente consumida por uma criatura. Ele havia encarado pesadelos, mas naquele momento teria escolhido desafiar qualquer um deles antes de desafiar Yumi. Ele assentiu. Honrada atendente, disse Yumi, acenando a cabeça para que ele repetisse as palavras, o que ele fez. A falha é inteiramente minha. Meu corpo ficou enfraquecido pela minha tolice de 2 dias atrás, quando me esforcei demais. Minha alma, contudo, confia nos espíritos. É meu mais profundo desejo continuar com os meus deveres hoje. Farei tudo o que puder para evitar uma repetição do fracasso de ontem. Pintor terminou a recitação, que provavelmente era uma maneira melhor de lidar com Li Yun. Ele nunca fora muito bom em pedir desculpas por coisas que não eram sua culpa. A bem da verdade, nunca foram muito bons em se desculpar por coisas que eram sua culpa. Ele se inclinou quando Yumi indicou que devia fazê-lo. Ao levantar os olhos, ficou surpreso ao ver que Liun estava deliberando. Ela parecia ter que deliberar para decidir se Yumi merecia ou não perdão por desmaiar, depois de se obrigar a servir enquanto obviamente não estava bem. Que tipo de sociedade deturpada produzia pessoas que achavam que isso era razoável? Leon finalmente assentiu. Você é sábia, como sempre, ó ser elevado. Vamos fingir que o que aconteceu ontem é indigno de nossa atenção. Venha, vamos prosseguir com um dia apropriado de invocação. Ela saiu na frente e Yumi olhou para o pintor com raiva até que ele a seguiu sem dizer nada. Outro passeio pela vila se seguiu, obscurecido pelos leques, e ele novamente se perguntou como aquelas pessoas viviam naquele calor sufocante. Mesmo com os tamancos levantando de seus pés do chão, ele podia senti-los se irradiando, fazendo sua saia em forma de sino ondular com as ondas térmicas. Talvez fosse por isso que eles usavam panos tão grossos, para impedir acidentes. Ele manteve a compostura apesar do calor, até que alcançaram a base da elevação que conduzia à fonte fria. Então, um súbito ruído perto do centro da cidade, como uma explosão, fez Pintor girar. Olhando boquiaberto quando um jato de água superaquecida irrompeu e jorrou a mais de 10 metros de altura. Toda a procissão parou para deixá-lo assistir. Era como se o chão fosse tão inóspito que as próprias leis da natureza estivessem corrompidas. Em vez de cair do céu, a água subia da terra. Ela se dispersou, em parte se tornando vapor, soltando um ronco e tênue gemido, como se estivesse sendo torturada. O que, de modo inferior? Há de errado com esse lugar? Sussurrou ele. Yumiko se colocou entre ele e a vista. Continue, disse com firmeza. Mas uma Yokihiro não perde a compostura, afirmou ela. Uma Yokihiro permanece controlada, calma e precisa. Se algo o surpreender, olhe para baixo ou para o outro lado. Não encare. Não arregale os olhos. Você não está aqui para fazer sua vontade. Está aqui para servir. Eu, sibilou ele, não sou uma Yokihiro. Não, retrucou ela, na forma mais baixa de fala, reservada para falar de coisas sobre o lodo entre seus dedos dos pés. Você é um mentiroso. Ela olhou fixamente para ele até que o pintor se virou e continuou com a procissão. Ele percebeu que estava fervilhando, um pouco como a água superaquecida. Sim, ele havia exagerado em algumas coisas, mas não merecia esse tipo de tratamento. Tinha se oferecido para ajudar. Essas eram as ações de um mentiroso? De alguém que merecia a forma mais baixa de fala? Eles chegaram até a fonte fria.
Ele se levantou e jogou as mãos para os lados até que suas atendentes removessem suas roupas. Então fechou os olhos, sem dar nem mesmo uma olhadela em Yumi, e entrou no banho. Ali suportou os cuidados das atendentes enquanto cozinhava no caldo da fonte não tão fria. Seria demais querer um reconhecimento de quão difícil era para ele? Algum agradecimento pela sua disposição de ajudar? Embora não reconhecesse isso naquele momento, esses eram os pensamentos familiares, até mesmo característicos. Eles não estavam errados, embora um pensamento possa estar correto e ainda assim não ser saudável. As várias esfregadas com vários sabões e perfumes, ungindo e preparando, levaram mais tempo do que ele se lembrava, seguidas por aquele longo mergulho de acordo com a ordem de Yumi. Finalmente, as atendentes se retiraram. Ele se demorou, meio flutuando, meio de pé, apreciando a água, tentando deixar que ela lavasse sua atitude ruim. E, por fim, bem, ele acabou espiando. E encontrou Yumi de pé diante dele, olhos nos olhos, tão perto que, se ela estivesse corpórea, teria sentido seu hálito. Ele deu um pulo involuntário, respingando para longe. Ela. Ela estivera fazendo aquilo o tempo todo, encarando, olhando feio para ele, só esperando para ver se ele iria espiar? A resposta é sim. Yumi era, como você pode ter notado, teimosa de uma maneira especial. A primeira inclinação de pintor foi contemplar a vista. Ela estava de pé, sem vergonha alguma, em contraste nítido, ou, digamos, contraste visível, com a maneira como agira quando estava usando o pijama dele. Apesar de não estar numa postura muito intimidadora, de pé até a cintura em uma piscina, com o cabelo molhado grudado na pele, havia confiança em seus olhos. Então, deliberadamente ignorando o corpo dela, Pintor encontrou seu olhar. Ela se aproximou de... Ele se aproximou dela, inclinando-se para a frente até temer que seus narizes se tocassem e experimentassem aquele calor surreal novamente. Ela sabia olhar com ferocidade, sim, até mesmo assomar-se com desembaraço, apesar de ser mais baixa do que ele. Mas Pintor era um artista, e uma coisa que os artistas aprendiam a fazer era olhar. Algo enervante no olhar de alguém treinado em sombras, formas e anatomia. Um artista tem de olhar como uma faca, separando camadas de pele, gordura e músculo. Ele tinha os olhos de alguém que pôde arrancar sua alma e recriá-la na página em tinta ou grafite. Depois de um minuto, os olhos de Yumi se estreitaram e seus lábios se inclinaram ligeiramente para o lado. Embora houvesse muitas maneiras de interpretar esse tipo de expressão, Pintor escolheu a correta. Dessa vez era um sinal de surpresa de que ele houvesse mantido o olhar, acompanhado pela mais tênue medida de respeito. Então, disse ele, é isso que vamos fazer o dia inteiro? Os espíritos escolheram você, retrucou ela, e então enviaram você para mim. Eu tenho que acreditar que eles estavam corretos ao fazê-lo. Aceitar o contrário é aceitar que eu fui escolhida sem propósito, e isso é loucura. Tudo bem, disse ele, mas isso não nos diz o que deveríamos fazer. Temos que encontrar, temos que entrar em comunhão com eles, respondeu ela. O que significa que você precisa invocá-los. Eu não posso, não sem conseguir tocar as coisas ao meu redor. Vamos trazê-los até nós e talvez isso seja bastante para provar que somos dignos. Talvez já seja o suficiente para pôr fim a essa associação que nós dois somos forçados a compartilhar. E se não for? Nesse caso, o primeiro passo ainda é invocá-los, replicou ela, para conseguirmos algumas respostas. Espíritos que foram formados e dedicados a um serviço não podem mais falar, ou talvez escolham não falar, mas espíritos recém-invocados podem.
Eles respondem quando faço solicitações. Nossa melhor esperança é saber o que eles querem de nós. Ótimo, disse ele, se inclinando para um pouco mais perto. Ótimo, disse ela, se inclinando ainda mais perto. Uma disputa de orgulho, então. Ele se inclinou mais um tiquinho. Ela respondeu. Ele se aproximou até ficar a só um fio de distância dela, sorrindo, já que não havia mais espaço. Então ela avançou e teimosamente tocou o nariz dele com o dela. Calor envolvente, compreensão, frustração, raiva, confusão compartilhadas, conexão, paixão. Ambos recuaram, fazendo a água respingar, e Pintor arquejou. Era completamente injusto como... Ah! Gritou Yumi para o céu. É ridiculamente injusto como... Isso é perturbador. Então ela olhou para ele, ainda com raiva, e afundou na água até o queixo com o ar emburrado, cobrindo-se da melhor maneira possível diante das circunstâncias. Não piscou nenhuma vez enquanto fez isso. Não me encare, murmurou. Encarar? Perguntou ele, se virando e fingindo indiferença. Encarar o quê? Precisa haver algo digno de olhar antes que eu seja tentado a fazer isso, Yumi. Então, como ele não era realmente um boçal, apesar do que essas palavras davam a entender, Pintor se sentiu culpado. Saiu da piscina dizendo a si mesmo, e ao seu rubor, que não se importava se ela olhasse para ele. Xianyung e Yuanji se aproximaram trazendo-lhe toalhas e roupas. Veja se não desmaia dessa vez, gritou Yumi atrás dele. Hoje temos trabalho a fazer, mentiroso.